Olá, Deus tem colocado no meu coração para gravar alguns devocionais. E hoje o primeiro de muitos que eu irei compartilhar com você e a convite da Primartos também com empresárias de fé, onde a gente compartilha devocionais para edificar umas às outras. Eu vou estar compartilhando do dia de hoje. E Deus já tinha colocado isso no meu coração, inspirada no versículo de Tito 2:4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Na verdade, orientar quem for preciso a partir da minha vida. Então, primeiro em mim, depois através de mim, ter esse compartilhar e edificar e ensinar também outras mulheres, principalmente as mais novas. Mas isso serve também para as mais velhas, para, enfim, as mais experientes, para estarmos sendo edificadas. E me apresentando aqui para vocês, me chamo Pamela Araújo, sou filha amada de Deus, resgatada pelo amor dele, tenho um trio abençoado de filhos, a Isabelle, o Marcos Vinícius e a Larissa, um esposo maravilhoso, o Marcos Antônio, e hoje atuo como design de interiores. Eu trabalho com consultorias, projetos e execução da reforma à decoração final. Tenho me especializado em áreas ligadas à decoração e bem-estar do lar, não somente em casas físicas, mas em casinhas internas. E com isso nasceu também a Decore Casa, itens para presentear você, sua casa, alguém especial, como águas perfumadas, produtos digitais, difusores de ambiente, e conduzir mulheres a transformar a sua casa interior para transbordar um lar de amor. Nós também precisamos de reforma, organização e decoração, até porque Deus quer habitar em cada um de nós. E hoje no devocional é sobre Gênesis 48, 49 e 50. Não vou ler aqui para vocês, mas esses são os capítulos do nosso devocional de hoje. E o que compartilhar sobre isso? Uma história que está na fase de José, mas antes disso vem a história de Jacó, os seus 12 filhos, e os irmãos de José venderam ele como escravo, mas para o pai contaram uma mentira que os animais tinham devorado ele, então para o pai o filho tinha morrido. E isso aconteceu porque os irmãos tiveram inveja dele ao ele revelar um sonho, no qual eles estariam prostrados diante de José. Uma ideia meio maluca, que às vezes a gente não acredita. Mas José acreditou nessa história, tinha plena convicção que era Deus quem tinha dado esse sonho e a revelação desse sonho. E anos se passaram e realmente aconteceu. E nesses últimos três capítulos, é, Jacó manda chamar José, porque ele está nos últimos dias de vida, e ali ele quis abençoar, conhecer os filhos de José, e abençoou. E depois chamou todos os seus 12 filhos e abençoou. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente compartilhar a importância da gente abençoar. Abençoar a começar em nós, a nossa vida, abençoar a nossa saúde, abençoar a nossa mente, o nosso corpo. Claro que nós precisamos fazer a nossa parte, mas abençoar, declarar, orar sobre isso. Orar e abençoar a nossa casa, orar e abençoar os nossos filhos, nosso marido, orar e abençoar o nosso negócio. Às vezes, Deus te deu um sonho lá na frente e parece loucura, mas a importância de continuar orando e abençoando, fazendo a nossa parte, me deixando que Deus faça dele, que a gente não ponha a mão, impedindo o agir de Deus. E, e no final, no capítulo 50, depois que Jacó já havia morrido, os irmãos ficam com medo de José não ter perdoado de fato. Mas José fala: seria eu no lugar de Deus? Então, às vezes, a gente se coloca no lugar de Deus, querendo julgar, querendo estar no controle, mas esse versículo nos lembra que a gente não tem controle de nada, que é só o Senhor. E a ordenança é o perdão. Então ali José reconhece
soberania de Deus e fala que não, que ele vai continuar perdoando, vai continuar abençoando os irmãos e que isso não vai acontecer, né? Da vingança. Então, a importância, e eles se curvam de novo diante de José. Então, olha a palavra se cumprindo. E é isso que Deus tem para nós. É um processo, porque eles viveram um processo, né? Principalmente José com toda essa esse sofrimento, né? Então ele sofreu bastante diante disso, mas acreditou na promessa e reconheceu que se não fosse esse agir errado dos irmãos, ele não teria cumprido a promessa de Deus. Precisou acontecer isso para ele chegar aonde ele chegou. E, e eu também tenho um devocional que eu faço específico para casa, para mulheres que querem edificar o seu lar. E hoje, no dia 2 de março, estamos no 61 dias desde o início do ano. Fala sobre uma mente organizada, filtrando ruídos. Então, a gente precisa filtrar muitas vezes o que está ao nosso redor para acreditar na promessa. E, e é sempre essa promessa que o Senhor tem para nós, né? De abençoar. O Senhor abençoa. Ele tem planos para nós, né? E que nós não tenhamos um espírito. Esse é o versículo do meu devocional, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, vem muito a calhar com o devocional da leitura que nós estamos fazendo em Gênesis. Isso é, é a convicção da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, que hoje você possa abençoar a sua vida, a sua casa e os seus negócios. Que você possa acreditar nas promessas que o Senhor tem para nós. Amém?